Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Eu queria acrescentar o que o pastor falou, que de fato as nossas esposas fazem muita falta. Hoje eu consegui a façanha de, enquanto me preparava para vir para os estudos aqui, esquecer o computador que eu deixei em cima da mesa para eu dar o estudo. Vim para cá e só notei a falta do computador quando eu já estava aqui. Graças a Deus cheguei com antecedência e pude voltar em casa, que é aqui próximo, e dar a aula, porque isso é a Fernanda quem sempre faz para mim, me ajuda, me auxilia. E quando a gente está sem as nossas esposas, a gente vê o quanto elas fazem falta e como Deus foi sábio em nos dar auxiliadoras idôneas, meus irmãos. Ela está assistindo agora, inclusive, deve estar rindo agora da situação, né? Que ela sempre me ajuda a executar. Se você tem a sua Bíblia, abra no livro de Efésios para nós continuarmos a explorar as insondáveis riquezas de Cristo à medida que nós avançamos versículo por versículo nesta epístola sagrada. Nós estamos olhando, meus irmãos, para o versículo 5 do primeiro capítulo. E nós vamos lê-lo agora antes de nós prosseguirmos. Efésios, capítulo 1, verso 5. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pai Santo, muito obrigado por nos reunir aqui em torno da Tua palavra, para ouvirmos a Tua voz, autoridade por meio da qual o Senhor dirige a Sua igreja e faz a obra nos nossos corações. E nós, ao nos reunirmos aqui, reconhecemos a Tua autoridade, Senhor, quando nós sentamos para ouvir a Tua voz. E cremos que o Senhor fala através da pregação da Tua palavra. Abre, portanto, os nossos olhos para que vejamos as maravilhas do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Eu devo lembrar a vocês que esse versículo 5 aqui faz parte da seção que inicia no versículo 3 e que trata da predestinação em Cristo. O que o apóstolo está interessado em nos dizer aqui nesta sessão, que cobre os versículos 3, 4, 5 e 6, é que nós devemos celebrar o plano eterno de Deus, que nos escolheu para nos tornar filhos santos através da união com Cristo Jesus, a fim de glorificar sua graça e amor. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui e que eu faço questão de repetir. Devemos celebrar o plano eterno de Deus que nos escolheu para nos tornar filhos santos através da união com Cristo Jesus, a fim de glorificar a sua graça e amor. Esse plano de Deus foi prefixado na eternidade, antes da criação do mundo. E então Deus deu início a esse plano, a execução desse plano, escolhendo individualmente algumas pessoas dentre a raça humana caída, independente de algum mérito antevisto nelas, para que assim elas fossem irresistivelmente atraídas a Jesus Cristo e se tornassem filhos santos de Deus, desfrutando de uma nova relação com Deus como Pai, como seu Pai e em amor. Como vimos no estudo anterior, há algumas pessoas que acreditam na paternidade universal de Deus e na irmandade de todos os homens. Existe até uma expressão popular originada dessa crença. É comum nós ouvirmos as pessoas dizerem, quando acham que merecem algum descanso e lazer: eu também sou filho de Deus.
Eu mereço meu final de semana de descanso, eu mereço tomar minha cervejinha, porque eu também sou filho de Deus. E como eu já disse a vocês, há um sentido em que é correto dizer que sim, nós somos todos filhos de Deus. Deus é pai de todas as pessoas, no sentido de que Ele é então toda a humanidade cuja descendência remonta a Adão encontra-se nessa relação com o diabo como ter Satanás como seu pai pelo pecado. Portanto, não há nada mais distante do ensino das Escrituras do que a ideia de que Deus é o necessidade da obra de Jesus Cristo na cruz, da obra redentora que Cristo fez em favor dos eleitos. No entanto, é surpreendente e inconcebível, meus irmãos, que alguns cheguem a essa conclusão, mesmo à luz da ênfase clara das Escrituras, de que é somente por meio de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus. O próprio Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é uma declaração radical de Jesus. Essa é uma declaração exclusiva, absoluta. Essa é uma declaração de Jesus que é contracultural, que vai na contramão dessa cultura pluralista que nós vivemos. É por isso que eu não faço culto ecumênico. Não me convide para fazer culto ecumênico, que eu não vou. Porque se eu for lá, eu vou dizer que todos os que falaram antes de mim estão errados. E eu vou dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Há muitos caminhos que levam a Deus como juiz. Maomé do islamismo leva você até Deus para ser condenado e lançado no inferno. Buda do budismo leva você até a presença de Deus para chorar e ranger os dentes em agonia eterna. Krishna, Brahma, Vishnu e Shiva do hinduísmo levam você até Deus apenas para você ser devorado pelos vermes que não morrem e queimar com fogo que nunca se apaga. Haile Selassie, o príncipe Tafari, que segundo o rastafarismo, é a encarnação de Jah na terra, vai levar você até Deus apenas para que você seja imediatamente lançado nas trevas exteriores. Allan Kardec, do Espiritismo, levará você até Deus como justo juiz, para que Deus, como justo juiz, envie você para ser atormentado no inferno por espíritos de demônios, onde você vai descobrir que, na verdade, não existe reencarnação. Maria do catolicismo, se preferirem, Vossa Senhora de Nazaré, para aqueles que creem, vai levar você até Deus apenas para que você ouça de Cristo: aparte-se de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Nunca te conheci. Mas Jesus Cristo, e tão somente Ele, vai levar você a Deus como Pai. Jesus é o único caminho a Deus como nosso Pai. O apóstolo João não dá espaço para dúvidas, meus irmãos, ao afirmar categoricamente que apenas aqueles que, abre aspas, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. É só quem recebe pela fé Jesus como Salvador e Senhor que se torna filho de Deus. É muito claro o ensino das Escrituras. Conforme o plano de Deus estabelecido desde antes da fundação do mundo, Jesus Cristo é indispensável para nós recebermos as bênçãos espirituais que fluem até nós dos lugares celestiais, como Paulo disse no versículo 3 deste primeiro capítulo.
É por isso que o apóstolo Paulo, meus irmãos, fica repetindo essa ênfase no Senhor Jesus Cristo. Quem somos e todas as bênçãos que nós possuímos na qualidade de cristãos só podem ser explicadas em conexão com Cristo Jesus. O apóstolo já disse no versículo 1 que os efésios são santos fiéis em Cristo Jesus. A graça e a paz que ele deseja aos crentes no versículo 2 não vem apenas da parte do Pai, mas também do Senhor Jesus Cristo. No versículo 3, ele louva a Deus por causa das bênçãos espirituais que vêm das regiões celestiais através de Cristo, sempre em conexão com Cristo. No versículo 4, Paulo diz que tudo isso é possível, somente possível porque Deus nos escolheu, abre aspas, nele, antes da fundação do mundo. E agora no versículo 5, Paulo afirma que nós nos tornamos filhos de Deus porque Deus predeterminou que isso fosse levado a efeito por meio de Jesus Cristo, é o que ele está dizendo aqui na continuidade do versículo 5. Ele vai repetindo essas declarações, em Cristo, nele, por meio dele, porque ele quer enfatizar a necessidade de Jesus Cristo no esquema de redenção elaborado por Deus na eternidade passada. Cristo é essencial. Não há cristianismo sem Cristo, não há salvação sem Cristo, não há igreja, não há formação do corpo a parte de Cristo Jesus. Haveria alguma outra maneira de Deus pegar filhos do diabo e torná-los filhos de Deus? Haveria alguma outra maneira de se fazer isso? Com reverência eu digo que não. Não fosse por Cristo, nós teríamos permanecido por natureza, como diz Paulo em Efésios 2:3, filhos da ira. Cristo é absolutamente essencial e indispensável para salvar algumas pessoas como consequência do plano eterno de Deus. E o que Deus planejou de antemão foi que seu Filho amado, a segunda pessoa da Trindade, nascesse como um bebê em Belém de Judá e como verdadeiro homem, 100% homem, nos substituísse diante de Deus, vivendo uma vida de perfeita obediência, conforme as exigências da lei, e sofresse o castigo divino na cruz, levando sobre si os nossos pecados para eficazmente nos tornar filhos de Deus. Tornar filhos de Deus todos aqueles que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É triste, meus irmãos, pensar que, embora para alguns de vocês eu esteja chovendo no molhado, algumas pessoas não compreenderão isso daqui. Os olhos delas não serão abertos para compreender as verdades que eu estou mencionando aqui. Elas até considerarão Cristo importante de alguma maneira, mas não absolutamente necessário. Então, rejeitando a Cristo como uma necessidade absoluta, elas vão permanecer em seus pecados até o fim das suas vidas. E assim, no seu dia final aqui neste mundo, quando partirem para a eternidade, imaginando que serão recebidas no colo de Deus como seus filhos, se darão conta, na verdade, da terrível realidade de que elas estarão no inferno, no colo do diabo, como seus filhos que sempre foram. É triste dizer isso, mas é a verdade. É mais triste ainda pensar que talvez algumas dessas pessoas estejam aqui esta noite iludidas entre nós, ouvindo essa palavra. É desgostoso imaginar, meu amigo, que você pode ser uma dessas pessoas que tem alguma consideração por Jesus, mas não reconhece a necessidade que você tem dele para ter genuína comunhão com Deus como Pai. Eu poderia dizer, como Paulo disse aos seus compatriotas judeus, com o coração cheio de amarga tristeza e angústia sem fim, querido, que por amor a você, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso fosse possível salvá-lo. E eu não estou me dirigindo apenas àquelas pessoas declaradamente descrentes. Eu me dirijo também a você, que embora em algum momento tenha feito uma confissão de Cristo, e agora frequente esta igreja ou uma outra igreja qualquer, imaginando ser filho de Deus, enquanto Cristo é completamente desnecessário para o seu cristianismo. Toda a ênfase da sua vida é em mim e por meio de mim. No seu cristianismo é você quem determina o plano da sua vida, que bola o seu próprio plano de salvação,
para desfrutar do pecado, viver da maneira como você bem entende, segundo a sua própria vontade, e dessa maneira, você infelizmente só está demonstrando de quem realmente você é filho. Faça um teste então, eu exorto você, examine-se, olhe para você, analise a sua vida e veja se Cristo é realmente necessário para explicar quem você é, a maneira como você vive o seu relacionamento com Deus. Reflita, a maneira como eu estou vivendo hoje, eu posso provar na Bíblia que esse é o modo que Jesus gostaria que eu vivesse? Esse é um excelente teste para você verificar se você é um filho de Deus. Se você está vivendo na prática do pecado, se você é escravo da imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes, então você é um filho do diabo. Eu lamento novamente dizer isso, mas é a verdade. Não há meio termo entre filhos de Deus e filhos do diabo. Ou somos filhos de Deus, ou somos filhos do diabo. E Deus vai me cobrar se eu não for claro em relação a isso daqui. E para você pertencer à classe de filho do diabo, Cristo é absolutamente desnecessário. Você não precisa de Cristo e da sua obra para ser filho do diabo e, portanto, viver no pecado. Nesse caso, Cristo é completamente desnecessário. O que é essencial e absolutamente necessário para você se tornar filho do diabo e identificado com a vontade do seu pai natural é unicamente o pecado de Adão. E por quê? Isso porque Adão foi estabelecido como representante da raça humana, de modo que todos nós, originalmente estávamos unidos em Adão, unidos a ele. Portanto, quando Adão pecou no Éden, não foi meramente o indivíduo Adão quem pecou, mas foi a humanidade como um todo, que foi posta à prova e pecou contra o Criador Todo-Poderoso. Mas na nossa cultura ocidental individualista, que vê o indivíduo responsável apenas pela sua própria vida, isso é difícil para nós aceitarmos. Algumas pessoas reclamam dizendo, Adão fez uma escolha nos primórdios da história da humanidade, então como é que eu, no século 21 aqui, tantos séculos depois da transgressão de Adão, como é que eu posso ser culpado e sofrer as consequências por um erro que outra pessoa cometeu? Eu não estava lá no Éden, em uma existência real e única como indivíduo, então como é que pode ser isso possível? Como é que eu posso ser responsabilizado? Isso é injusto, eu ser responsabilizado pelo pecado de Adão. É o que algumas pessoas dizem na nossa cultura individualista. Então, tentando dar uma resposta satisfatória a essa objeção, alguns crentes respondem dizendo que nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, porque se nós estivéssemos lá no Éden, nós faríamos exatamente a mesma escolha errada que Adão. E sim, meus irmãos, eu devo concordar que nós iríamos agir da mesma maneira pecaminosa que Adão, somos feitos do mesmo material, não teria possibilidade de nós agirmos diferente de Adão, mas eu discordo seguramente que essa seja a resposta completa. Nossa responsabilidade em relação ao pecado de Adão consiste não apenas numa probabilidade de que nós cometeríamos o mesmo pecado que o primeiro homem. Na verdade, nós somos responsáveis pelo pecado de Adão, completamente responsáveis, porque a Bíblia nos mostra que Deus se relaciona com os homens não apenas individualmente, mas também através de representantes. Deixe-me citar ligeiramente apenas alguns exemplos aqui. No Antigo Testamento, Deus prometeu trazer as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. E por outro lado, ele prometeu também demonstrar misericórdia até 1000 gerações do que os amam e obedecem aos seus mandamentos. Êxodo 20, versos 5 e 6. Veja, deixa eu fazer apenas um comentário parentético aqui, por questão de clareza. Esse texto não está ensinando a maldição hereditária,
que nós vamos herdar o pecado dos nossos pais, os mesmos pecados que eles cometeram. Se meu pai era alcoólatra, você é alcoólatra. Não é isso que o texto está dizendo. Está falando de consequências do pecado. Alguns pecados cometidos no ambiente familiar acabam trazendo consequências para as próximas gerações. Eu posso testemunhar disso, vocês que nasceram num lar disfuncional, não cristão, e até mesmo o cristão passa por isso. Então quero apenas fazer essa ressalva, porque muitas pessoas tomam isso como a pretexto para defender ensino de maldição hereditária. No período da monarquia de Israel, a regra era a seguinte: se o rei obedecia, o povo era abençoado. Se o rei desobedecia, o povo era amaldiçoado. Um exemplo disso: Israel enfrentou uma fome severa, porque Saul e sua família pecaram contra o Senhor. 2 Samuel 21, verso 1, era assim que Deus estava lidando com o povo no Antigo Testamento ali. E da mesma maneira, Deus estava lidando com toda a raça humana através de Adão como nosso representante, se preferirem um termo mais técnico, como cabeça federal da humanidade. E isso aqui, meus irmãos, é bastante evidente pelo fato de que tudo que é verdade a respeito dos privilégios e responsabilidade de Adão, é verdade a nosso respeito também. Assim como Adão, nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não foi só Adão que foi feito imagem e semelhança de Deus. Assim como Adão, nós fomos criados para nos relacionar com o nosso Criador. Não foi apenas Adão que tinha esse privilégio ou essa responsabilidade. Assim como Adão, nós temos o encargo de procriar. Assim como Adão, nós temos que trabalhar. E assim como Adão, nós recebemos as consequências do pecado também. Todos fomos separados da glória de Deus, todos passamos pela experiência da morte física, todos usamos roupas para cobrir a nudez, não tem ninguém nu aqui essa noite, todos os homens sofrem a fadiga do trabalho penoso e todas as mulheres sofrem inevitavelmente as dores de parto. Portanto, Adão liderou representativamente a raça humana para o pecado e, consequentemente, para ingressar na família do diabo. Foi isso que Adão fez por nós. Negar a liderança representativa de Adão nos conduz a negar a maravilhosa boa notícia que Paulo está declarando nesta altura do livro de Efésios, que a liderança representativa de Cristo em sua vida, morte e ressurreição nos conduz para fora do pecado, em direção à santidade e ingresso na família de Deus como filhos para adoção. É essa maravilhosa notícia que Paulo nos está dando aqui. Cristo nos representou para nos conduzir para fora do pecado, em direção à santidade, para entrar na família de Deus como filhos por adoção. Se nós negamos a obra do diabo por meio de Adão, então nós negamos a obra de Deus por meio de Cristo. Se Adão não representa a humanidade, então Jesus não pode representar os crentes. As mesmas pessoas que dizem que é injusto ser julgado pelo pecado de Adão, devem assumir que seria injusto ser salvo pela obra de outra pessoa. E nesse caso nós somos salvos pela obra de Cristo segundo Adão. Tanto Adão quanto Jesus são líderes representativos de grupos da humanidade. Daí o apóstolo ter dito em 1 Coríntios 15, 22, ouça: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que notícia maravilhosa, meus irmãos. Adão representa os filhos do diabo, Jesus representa os filhos de Deus. Cristo é necessário como representante, porque Adão falhou em nos representar. E não apenas Adão falhou. Todos os homens que exerceram algum tipo de liderança representativa falharam em nos representar. Arão falhou como sacerdote representando o povo. Moisés falhou como profeta que representava o povo. Saul, Davi e Salomão falharam como reis que representavam o povo. Mas Cristo Jesus nos representou perfeitamente como perfeito homem, profeta, sacerdote e rei. Fez tudo aquilo que nenhum homem na história da humanidade conseguiu fazer em obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Jesus nos representou tão completamente em sua vida, morte, ressurreição, que nós recebemos a dignidade de nos tornar filhos de Deus, de modo que Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos, como diz o autor de Hebreus capítulo 2, verso 11. Embora a nossa filiação, meus irmãos, seja diferente da filiação de Cristo, e devamos salvaguardar claramente essa distinção. Nós somos filhos por adoção, Cristo é filho
por geração eterna. Embora nós devamos salvaguardar isso, nós não podemos perder de vista a sublime realidade de que nós somos identificados como filhos na nossa relação com Deus, da mesma maneira que Cristo é identificado como filho na sua relação com a primeira pessoa da Trindade. Que privilégio extraordinário que muitas vezes nós nem meditamos de estarmos nessa mesma identificação com Deus na nossa posição cristã. E eu estou enfatizando isso porque eu quero que você compreenda que o plano redentor de Deus, por meio da obra de Jesus Cristo, que Paulo está falando e enfatizando aqui nesse verso 5, não apenas restaurou a nossa pureza e santidade originais. Não foi apenas para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis e nos capacitar para gozar de uma comunhão novamente com Deus que foi perdida no Éden. Mas Deus foi além por meio de Cristo. Por meio da obra de Cristo, Ele nos adotou como filhos, dando-nos o privilégio de nós nos relacionarmos com Ele no mesmo tipo de relação paternal e amorosa que Ele se relaciona com Cristo e Cristo com Ele. Que glória, meus irmãos, que maravilha. Adão não estava nesse tipo de relação com Deus. Adão, embora perfeito e inculpável diante de Deus, era uma criatura, a mais sublime das criaturas, feita à imagem e semelhança de Deus, mas ainda assim apenas uma criatura. Adão relacionava-se com Deus como uma criatura se relaciona com o seu Criador, e não como um filho se relaciona com o pai. Adão nada sabia desse tipo de relação filial. Adão não tinha conhecimento da relação filial celestial que hoje nós temos como dádiva do Evangelho. Embora perfeito, Adão estava numa posição e relação com Deus inferior a que os cristãos foram predestinados a desfrutar. Adão poderia cair da sua posição de perfeição e inculpabilidade, como de fato ele fracassou e caiu. E mesmo que Adão tivesse resistido ao teste e sido confirmado em obediência para sempre, conforme a promessa de vida que estava implícita na promessa de punição de morte, lá em Gênesis 2, versos 16 e 17. Ainda assim, a sua posição e relacionamento com Deus estaria em um nível mais baixo que o que Deus preparou para os cristãos. Eu digo isso piedosamente, com reverência diante do que nós estamos tratando aqui. Porque a promessa de vida, garantida pela árvore da vida como sinal exterior, lá em Gênesis 2:9, envolvia vida física para sempre e vida espiritual no sentido de relacionamento com Deus que iria perdurar eternamente. Não haveria, meus irmãos, em certo sentido, uma mudança na sua posição e relacionamento com Deus, mas apenas continuidade. Adão daria continuidade no seu relacionamento com o Senhor. Ou possivelmente, ele apenas entraria num estado de felicidade maior do que aquele que ele já desfrutava em comunhão com Deus. Mas o fato é que Adão permaneceria na condição de uma criatura para sempre e continuaria desfrutando de um relacionamento com Deus, só que sem fim e sem possibilidade de rompimento se ele tivesse permanecido em obediência. Mas o Senhor Jesus Cristo, reitero, nos elevou a uma relação com Deus muito superior à de Adão. E até mesmo superior em relação à dos anjos com Deus. Deus, por meio de Cristo, compartilhou conosco a natureza divina e nos adotou como membros da sua família. É impossível tão segura que nós jamais poderemos cair dela definitivamente como Adão. E isso é tão estupendo, meus irmãos, que nós só podemos concordar com Paulo e celebrar a graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Essa é a gloriosa exposição da verdade concernente à nossa posição cristã. Você celebra isso? Você celebra o fato de que Deus, por meio da cruz de Cristo, deu a você bênçãos que nem mesmo Adão antes da queda gozou? Você celebra isso? Você se alegra nisso? A bondade e a misericórdia de Deus provocam em você uma reflexão semelhante à do salmista, no Salmo 8, verso 4. Que é o homem que dele te lembre, Senhor? Que é o homem? Quem somos nós para que tenhamos recebido tão grande dádiva? Não houve essa misericórdia para os anjos.
Pecaram, foram enviados para o inferno e aguardam a confirmação do juízo final público no dia da volta de Cristo. Ouçam-me, deixe-me compartilhar uma fraqueza com vocês. O que eu quero compartilhar é uma das coisas que mais me entristece profundamente na minha peregrinação cristã. Eu não me entristeço, meus irmãos, embora possa ser tentado. Não estou livre de tentações, mas eu não me abalo porque eu não tenho coisas, porque eu não tenho uma casa própria, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho um smartphone de última geração, porque eu não fiz a viagem dos meus sonhos, porque não alcancei o status, a posição, o título que eu almejava, ou porque eu não tenho isto e aquilo. O que me entristece profundamente, meus irmãos, e me faz lamentar em oração diante do Senhor, no meu quarto secreto, é o pecado remanescente na minha carne que promove várias fraquezas na minha vida cristã. Acima de todas elas está o fato de eu não amar a Deus de todo o meu coração e ao próximo como a mim mesmo. Essa é a minha principal tristeza. Mas o que eu tenho em mente aqui é algo que, se eu puder estabelecer uma ordem de fraquezas, fraquezas pessoais, vem depois disso daqui, que é não me alegrar na salvação sempre acima de tudo, como se vê na vida de Paulo, Pedro, João e os primeiros cristãos. É não experimentar a alegria, o gozo que flui das páginas do Novo Testamento, como eu vejo na vida desses primeiros cristãos, que mesmo não o tendo visto, como diz Pedro, exultam com grande alegria. É isso que me entristece. Há muitas coisas que me alegram nessa vida, as quais de fato Deus concedeu para o nosso deleite. Não é errado nós nos alegrarmos nela. Mas se ao menos eu pudesse compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, eu experimentaria o que Paulo diz em Efésios 3,19, eu seria cheio de toda a plenitude de Deus. Que possibilidade grandiosa! Ser cheio de toda a plenitude de Deus. E como quem ganhou uma fortuna na Mega Sena, eu iria sair pelas ruas, andando sobre os meus joelhos, celebrando o plano eterno de Deus que nos escolheu para nos tornar filhos santos, através da união com Cristo Jesus, a fim de glorificar sua graça e amor. Essa seria a realidade. Nós estaríamos de joelhos aqui, louvando ao Senhor. Você também sente que está aquém dessa realidade? Ou só eu que me sinto assim? Só eu que tenho essa fraqueza na minha carne? Talvez você não estava cônscio para isso até então. Você pode dizer junto com o profeta Abacuque: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Talvez hoje você não consiga dizer sinceramente como Abacuque, que exulta com grande alegria na salvação do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você pode orar como Davi no Salmo 51:12. Devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. E também abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou ainda como o salmista no Salmo 119:37, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Quantas coisas inúteis esse mundo tem colocado na nossa época diante dos nossos olhos, a ponto de que eu suspeito que, infelizmente, na fraqueza da nossa carne, algumas pessoas se alegrariam com todas as dádivas do céu, se alegrariam com a ausência do pecado, como se vivessem num país de primeiro mundo, mesmo que Deus não estivesse lá. Agora, meus irmãos, vocês já devem ter percebido, e eu não tenho deixado vocês esquecer, que Paulo faz cuidadoso uso das palavras. Notem quanta riqueza, apenas nessa ênfase, no Senhor Jesus Cristo. Nele, por meio dele, por ele. E como já dito, o apóstolo Paulo,
ao fazer essas repetições, ele anseia ardentemente sublinhar que Cristo é necessário para nós recebermos as bênçãos da salvação como consequência do que Deus predeterminou na eternidade. E isso finalmente, acrescenta o apóstolo, nos leva para Ele. Leia de novo o verso 5. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. A expressão para ele, no texto grego original, vem logo após a expressão por meio de Jesus Cristo. Vem logo na sequência aqui da frase que nós estamos trabalhando. Algumas traduções, como a Almeida Revista Atualizada, colocam a expressão para ele no início do versículo 5, logo após a palavra predestinou. Nos predestinou para ele. Não sei como está na sua tradução, mas é assim que está na minha aqui. Eu imagino que a ARA, a versão que eu estou utilizando aqui, e outras traduções, fazem isso apenas para efeito de clareza, porque a expressão para ele refere-se a Deus e não a Cristo. É para ele, para Deus. Não há nenhuma dificuldade nisso daqui. Está correto em meu entendimento. Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, e esse processo de adoção vem por meio de Cristo para finalmente nos levar a Deus como nosso Pai. Não há nenhuma dificuldade nisso daqui. Eu estou mencionando apenas porque eu preferi expor essa expressão para ele no lugar em que ela aparece no texto grego, por meio de Jesus Cristo, para ele, e não lá no início do versículo 5. Então essa frase aqui para ele é literalmente para si mesmo ou para ele próprio. A preposição para ali, no versículo 5, tem o significado primário de em direção a ou para dentro de, e isso indica direção e relacionamento. Assim, o que nós temos aqui é a imagem de um pai ansiando pelos seus filhos, desejando a presença, a companhia dos seus filhos, estar com os seus filhos, querendo todos no seu colo, sob o seu cuidado e proteção, em um íntimo relacionamento de amor. E para levar isso a efeito, ele elaborou cuidadosamente um plano desde a eternidade. E então ele escolheu algumas pessoas individuais, dentre a raça humana caída, até finalmente enviar seu Filho amado ao mundo com o seguinte pedido: eu atrairei todos irresistivelmente a mim, até você, eu vou atrair os meus eleitos até você. Traga todos para mim, para que eu os adote como filhos. Traga-os todos, eu quero a companhia deles. E na cruz, o Pai está de braços abertos, por meio de Jesus Cristo, como disse um falecido expositor. E essa é uma bela imagem, meus irmãos, porque é como se Deus, por meio de Cristo, de braços abertos na cruz, estivesse dizendo: voltem para casa, arrependam-se. Eu quero os meus filhos comigo, nos meus braços. Na minha casa há muitas moradas. O lugar de vocês já está preparado. E eu os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. E se querem saber o caminho, Jesus Cristo é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus é o caminho, olhem para Ele. Olhem para o meu filho Jesus, pois quem vê Jesus, vê o Pai. Meus irmãos, é por isso que Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange, em 2 Coríntios 5,14. E o apóstolo, dominado pelo amor de Deus, sob essa forte compulsão de amor em seu interior, ele evangelizou os Efésios e agora celebra com eles o plano redentor de Deus em Cristo Jesus. Permitam-me compartilhar um pensamento pessoal com vocês. O que sempre produziu em mim grande encorajamento para sair e evangelizar moradores de rua viciados em drogas, é o fato, meus irmãos, de que Deus tem filhos perdidos nas ruas. Eu sei que Ele tem, porque Ele atraiu irresistivelmente para o seu Filho Jesus, gente de todos os tipos, dentre todas as nações. Isso me encoraja. O meu encorajamento não é acabar com as bocas de fumo do Centro Histórico de Belém. O meu encorajamento não é acabar com a pobreza de Belém. O meu encorajamento não é acabar com o narcotráfico.
Meu encorajamento, em outras palavras, não é enxugar gelo. O meu encorajamento é mostrar para os eleitos de Deus o caminho até a casa do Pai. É retirar algumas pessoas do inferno, para que elas venham para o Pai como filhos de Deus. Esse é meu encorajamento. E eu vejo nos evangelhos o coração do Pai cheio de compaixão, meus irmãos, por essa gente cansada e sobrecarregada de pecados, precisando de alívio, precisando de um fardo mais leve, que é o de Jesus. E eu quero dizer a essas pessoas as boas novas de que Cristo morreu pelos nossos pecados para nos tornar filhos de Deus. Essas pessoas não estão procurando por Deus, eles não estão buscando a Deus, não se importam com Deus, mas Deus está buscando elas. Deus está procurando os seus filhos, Ele se importa com essas pessoas. E como eu disse, eu quero apontar para elas o caminho até a casa do Pai. Como disse um pastor batista, David Platt, só há uma coisa pior do que estar perdido. É estar perdido e não ter ninguém tentando encontrá-lo. Você já parou para pensar que há algumas pessoas na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu condomínio, ali do outro lado da Praça da República, a quem o Pai escolheu e providenciou um meio através de Jesus Cristo, para que Ele tenha os seus filhos de volta para Ele? Você já parou para pensar nisso? As pessoas próximas de você não sabem disso, mas você sabe. O amor de Cristo não constrange você? Você não se alegra com o grande plano que Deus preparou desde antes da fundação do mundo? E certamente algumas pessoas atenderão positivamente ao meio que Ele providenciou para que essas pessoas sejam salvas, o seu Filho Jesus Cristo. Isso não te encoraja? Você não celebra isso? Se a sua resposta é sim, então o meu apelo a você é que você vá encontrá-las e conte a elas as boas novas de que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você, não estava programado aqui, mas os reformados, aqueles que acreditam em ensinos como esse, e nós temos convicções assim na nossa igreja, nós deveríamos ser as pessoas mais evangelísticas do planeta, meus irmãos. Nós deveríamos ser aqueles que mais evangelizam, que mais têm fervor na evangelização, porque nós sabemos a verdade, nós sabemos que o nosso trabalho vai ser eficaz, nós sabemos que Deus tem algumas pessoas, nós não sabemos quem são. Não está escrito na testa delas eleitos de Deus. Nós devemos semear o evangelho para todos. Mas é certo que algumas pessoas responderão positivamente à mensagem do evangelho. Quer um encorajamento maior do que esse? Se me dissessem, vai para a rua, evangeliza aquelas pessoas, e tudo depende da vontade delas, eu não iria. Porque quando eu chego lá na rua, e muitas vezes, na minha fraqueza, eu fui tentado a olhar dessa maneira, eu olho para aquilo e digo, é impossível. Não tem como. Olha essa pessoa na condição em que ela está. Deplorável, degradada, no fundo do poço. Na verdade, ela está enterrada no fundo do poço. Como é que é possível, pregando uma mensagem, tirar essas pessoas dessa condição? Do ponto de vista humano, isso é impossível. Mas a palavra de Deus diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quem é que vai crer? São aqueles que Deus predestinou para a salvação, para se tornarem filhos de Deus. Nós deveríamos ser as pessoas mais evangelísticas a partir de mensagens como essa, a partir de crenças como essa daqui, meus irmãos. E a minha crítica, àqueles que abraçam esse tipo de doutrina, é que eles pararam nesse ponto. Descobriram a fé reformada, descobriram doutrinas como essa daqui, mas não avançaram para outras áreas daquilo que o pensamento reformado trabalha, daquilo que a Escritura ensina. A Escritura não fala só sobre doutrina de eleição. A Escritura fala sobre santidade, que nós fomos eleitos para a santidade. A mesma pessoa, às vezes, que professa essas gloriosas doutrinas, é a mesma que quando está com seus amigos na igreja, fala tolices, falam coisas que não convêm, palavras torpes, fofocam, falam mal de outras pessoas, veem pornografia na privacidade do seu quarto, pararam apenas na doutrina da salvação, não desceram para a santidade e muito menos para missões.
Então a Bíblia não está falando só de eleição, a Bíblia não fala só sobre teologia, a Bíblia é teologia em missão. Deus está em movimento, Deus está agindo, Ele está usando o seu povo. E é isso que deve nos encorajar a evangelizar. Repito, nós deveríamos ser as pessoas mais evangelísticas e missionárias do planeta, uma vez que nós cremos nisso daqui. Amém, meus irmãos? Eu ouço um amém? Amém. Ainda não terminamos esta sessão sobre a predestinação em Cristo. Há ainda outras coisas importantes que necessariamente eu devo expor a vocês nos versículos 5 e 6. Então nós vamos encerrar essa bendita passagem. Mas nós vamos fazer isso para o seu alívio no próximo estudo, com a permissão e graça de Deus. Nós estamos subindo degrau a degrau aos lugares celestiais. E a minha oração, que eu verbalizo agora, é que queira dar-nos Deus a sua graça para nós exultarmos na glória da nossa filiação celestial, da qual nós já temos o antegozo, e também nos dê graça para nós nos purificarmos até o dia da sua glória, quando nós veremos o Pai face a face e nós seremos perfeitos como seu Filho amado, a quem nós estamos unidos para sempre em amor e de cujas mãos ninguém jamais pode nos arrebatar. Amém?